Boa tarde. Vim falar sobre as atividades econômicas no século XVIII. Quais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil colonial no século XVIII? De acordo com historiadores, o ciclo de ouro representa o ápice da economia brasileira no período colonial. A atividade de mineração no Brasil tem início no século XVII, com a descoberta das primeiras minas. Nesse período, o Nordeste perde a centralidade que tinha durante o ciclo da cana-de-açúcar. Qual a principal atividade econômica no Brasil no século XVIII? Desse período teve grandes três ciclos de produção no Brasil: o da cana-de-açúcar, o do ouro e o do café, que ao lado do sistema produtivos de menor expressão, buscaram, no fundamental, suprir o mercado externo. Que tipo de economia existia no século XVIII? O mundo foi palco, durante o século XVIII, de importantes transformações da sociedade e da economia, alterando de maneira absoluta com suas instituições. O crescimento externo da aurífera provocou a reorientação da atenção da coroa portuguesa com a economia colonial, que se intensificou com o caráter transatlântico. Qual foi a principal atividade econômica no século XVIII? A primeira atividade econômica desenvolvida no país foi, ainda no Brasil colonial, a extração e comercialização do pau-brasil, árvore usada na fabricação de móveis, extração de tinta, etc. Com o tempo, a atividade foi se ampliando e ficando cada vez mais complexa no país. Boa tarde a todos. Eu sou o aluno Jean Alfredo e vou falar sobre economia mineira. Sobre economia mineira, eu vou falar onde está localizada PIB de Minas Gerais e os principais produtos agropecuários. Onde está localizada? Localizada na região mais desenvolvida economicamente no Brasil, na parte sudeste, o estado de Minas Gerais possui uma extensão territorial de 586.520.368 km², e conforme dados divulgados em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, abriga 19.597.330 habitantes. PIB de Minas Gerais. Minas Gerais, com 241,3 bilhões de reais, detém o terceiro maior produto interno bruto, PIB do Brasil, atrás somente dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Sua contribuição para o PIB nacional é de 9,1% e no âmbito regional sua participação é de 16,1%. A composição do PIB mineiro é agropecuária 8,4%, indústria 31,9%, serviços 69,7%. Principais produtos agropecuários. Os principais produtos agropecuários produzidos no estado de Minas Gerais são café, principalmente da variedade arábica, açúcar, leite e carnes bovinas, suínas e de frango, soja, milho e feijão. O setor secundário da economia, o setor industrial, é o segundo maior da economia mineira. Boa tarde, me chamo Lucas e fiquei com o tema Sociedade Mineira. E o primeiro tópico é condições para o desenvolvimento da mineração no Brasil. Foram dadas pelo processo de desbravamento do interior da colônia, operada pelas denominadas entradas e bandeiras, que consistiam em expedições armadas que saíam da capitania de São Paulo rumo ao sertão, com o objetivo de apressar índios, destruir quilombos e encontrar metais preciosos. No ano de 1696, uma dessas expedições conseguiu encontrar jazidas de ouro nas regiões montanhosas de Minas Gerais, onde teve início a ocupação do Vale do Ouro Preto. A exploração do ouro em Minas desencadeou uma grande onda migratória. Essa grande onda foi exercida pelos portugueses e de pessoas de outras regiões da colônia do século XVII. Cerca de 30 a 50 mil aventureiros vieram em direção às minas à procura de enriquecimento. A densidade populacional aumentou sobremaneira nessa região e aumentaria ainda mais com a presença dos escravos, que
encarregados do trabalho braçal, passaram a compor a base da sociedade mineira. Como foi o surgimento dos tropeiros? Os tropeiros surgiu como uma nova atividade comercial com finalidade de promover a interligação dos polos econômicos do Brasil. As mercadorias importantes e alimentos eram trazidos no lombo de mulas e cavalos, que cortavam várias trilhas capazes de interagir diferentes pontos da geografia nacional. Quando não aproveitavam as estradas há muito tempo abertas pelos índios, os tropeiros tinham o trabalho de desbravar a Mata Virgem para a criação de novas rotas. Por esta razão, nos séculos 17 e 18, o tropeirismo representou grande importância para o fortalecimento da economia e crescimento da vida em espaços rurais e pequenas cidades, principalmente no sul do país, devido à formação como as viagens eram realizadas em caravanas a cavalo. Por isso, é importante ressaltar o valor desses animais para o movimento tropeiro, afinal, eram eles os responsáveis por transportar as cargas mais pesadas, os percursos ainda difíceis para o tráfego a pé. Além dos tropeiros, os moçoeiros exerceram um papel no comércio interno. Qual foi este papel? Eram as expedições que desciam e subiam os rios na capitania de São Paulo e Mato Grosso do século XVIII e XIX, pondo-as em comunicação. Eles transportavam em grandes canoas produtos para abastecer as duas regiões da mineração. Boa tarde, meu nome é Adriel. Eu fiquei com cultura e religião no período colonial, que se encontra na página 71. Nos primeiros séculos de colonização, as pessoas tinham pouco tempo livre, certa forma orientado pela religião católica, e também é importante lembrar que o catolicismo estava ligado a práticas culturais e sociais no período colonial. Mary Del Piore, na obra História da Gente Brasileira de 2016, no volume sobre a colônia, esclarece que apesar de pouco tempo livre, havia algumas atividades sociais intrínsecas ao cotidiano da população brasileira. Visitas de mascates entre os vizinhos, conversas e mexericos, cafunés, jogos de baralho, tabuleiros, cantorias, festividades, cantação de histórias, entre outras. Os escravizados aproveitavam todas as oportunidades para cantar e dançar. Eles também confeccionavam objetos como os colares, cestas, chapéus de palha, com motivos relacionados à sua etnia ou fé. A escravidão africana no Brasil foi uma prática que se estendeu por mais de 3 séculos, sendo responsável pela escravidão de milhares de pessoas. Os registros oficiais apontam que os primeiros africanos escravizados chegaram ao Brasil na década de 1560 e a rotina deles era permeada pela violência. Festas religiosas. As festas religiosas eram um momento de descontração, servindo também para reafirmar as hierarquias sociais. A posição de um indivíduo na procissão ou na igreja durante a missa espalhavam a posição que ocupava na sociedade. Aos grandes proprietários rurais, ricos e mineradores eram reservados espaços próximos ao altar e às imagens de santos. Escravizados, negros, livres e mestiços, por sua vez, ficavam na parte externa da igreja, durante a ocorrência de grandes festas. No âmbito religioso, a Páscoa, Natal e os dias dedicados aos santos eram as datas mais comemoradas. As festas seguiam determinado roteiro, nas missas, novenas, procissões, fogos, baile e muita comilança. Boa tarde, meu nome é Marco Antônio e eu vou falar um pouco sobre o Barroco Mineiro. Chama-se Barroco Mineiro a versão peculiar que o estilo barroco desenvolveu no estado de Minas Gerais, Brasil, entre o início do século XVIII e o final do século XIX. O termo usualmente se refere à arquitetura desse período, mas teve expressões importantes também na escultura e na pintura. Os temas, tanto das pinturas como das esculturas, concentravam-se em referências cristãs, da tradição da arte sacra.
Um dos exemplos mais especulares é o texto da Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, pintado por Manuel da Costa Ataíde, Aleijadinho, cujo nome de batismo era Antônio Francisco Lisboa, ao lado de Manuel da Costa Ataíde e Mestre Valentim, formou o principal grupo de artistas do Barroco Mineiro. Pode ser chamado de Barroco Mineiro, porém, apesar de consagrado pelo uso, é uma formulação inexata, visto que boa parte da manifestação artística desse período em Minas Gerais aconteceu dentro da esfera do Rococó, que muitos estudiosos consideram não um simples estilo barroco, mas uma escola independente. O Barroco Mineiro também floresceu com vigor em Diamantina, Serra Mariana, Tiradentes, Cebará, São João del Rei, Congonhas e uma série de outras vilas e povoados mineiros.